O quadrinista brasileiro Marcelo Quintanilha, que atualmente mora em Barcelona, na Espanha, está aqui no país para promover o novo álbum, Inário Nacional. O Metrópolis foi conferir o lançamento e conversar com ele sobre a carreira, o mercado europeu de quadrinhos e as HQs aqui do Brasil. Leite de magnésia, farinha de mandioca, caldo de carne. Recursos hídricos, baixa escolaridade, Prefeitura de Diadema, na Grande São Paulo. Entre 1 milhão de pensamentos, Michele um dia pegou e perguntou a Ruda por que o jogador entra em campo falando aquele monte de coisa com os outros. Você retrata muito aí essa realidade, né, do ser humano, enfim. Como é que é esse teu processo de criação? Ele parte de temas que para mim são relevantes, né? As relações humanas, a maneira como as pessoas se relacionam com o mundo em volta delas. Muitas vezes sem verbalizar a maneira como elas realmente gostariam de se relacionar com esse mundo. Em última análise, acho que o ser humano é o meu principal fator de motivação. Talco de Vidro decorre do meu interesse por essa maneira como algumas pessoas são capazes de lidar com o mundo em volta delas, sem serem capazes de verbalizar a verdadeira forma como elas gostariam de se relacionar com esse mundo. Então, temas como inveja, temas como ambição, temas como insatisfação diante da própria vida são coisas que me motivam muito, e Talco de Vidro aglutina todos esses fatores. É uma história muito baseada nisso. Tungstênio, ele trata de uma história passada na Bahia, que é uma das cidades mais importantes para mim como autor, pelo fato de ter sido a primeira capital do Brasil, pelo fato de ser uma cidade onde ainda é muito presente toda a gama de fatores que aglutinados resultaram na sociedade brasileira que a gente conhece atualmente. Ele acabou sendo premiado em Angoulême, que é o maior festival de quadrinhos da Europa. Então é magnífico que toda essa brasilidade possa ter sido tão bem assimilada fora do Brasil. O Inário Nacional tem um aspecto que vai na direção de tratar com o tema da violência, não somente a violência física, mas também a violência psicológica, não somente a violência que é imposta a outra pessoa, mas também a violência que nos impomos a nós mesmos. E o fato de algumas pessoas se sentirem na condição de assumirem um papel de vítimas voluntárias dessa violência. Mãe, ela diria, mãe, você não precisava me ensinar a não ter vergonha da minha mancha, porque não é assim. Cadê o seu charminho? Tá aqui. Não é assim tão fácil. Para os quadrinistas, a diferença de um mercado na Europa, por exemplo, e aqui no Brasil? A maneira com que se vive o quadrinho na Europa francófona, quando eu me refiro à Europa francófona, me refiro à França, Bélgica e Suíça, e o quadrinho é vivido nesses países de uma maneira muito intensa. Eu acho que no Brasil a gente está num processo de formação de público. À medida que os anos vão passando, esse mercado, apesar dos problemas econômicos, parece que permanece se ampliando. E eu acho que é uma coisa muito interessante para se viver.